Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Leonardo, de Biologia. Oi, gente! Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo. Sou a professora Josi, de História, e vamos colocar em prática um sonho nosso. Nós, enquanto amigos e profissionais da educação, sempre falamos sobre trabalhar interdisciplinaridade, mas temos que admitir que a gente nunca falava da biologia e da história. Falávamos em conteúdos e em disciplinas mais afins. Mas, por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, a gente vai colocar isso em prática agora. É isso mesmo, e essa é a nossa ideia principal. Trabalhar a interdisciplinaridade entre História e Biologia. Esse vai ser o nosso propósito aqui nesse canal. Além, claro, de outras aulas de Biologia e de História de forma separada para complementar esses vídeos que estaremos fazendo para vocês. Claro que a gente gostaria hoje de estar gravando juntos, mas como a gente está vivendo aí uma pandemia do coronavírus, nós estamos seguindo as regras de isolamento e estamos gravando dessa forma aí que vocês estão vendo. Tá legal? Então, hoje a gente gostaria de começar com vocês nesse primeiro vídeo falando sobre a vacina desde a sua descoberta, a revolta. Só lembrando uma coisa importante, ajuda a gente aí com o canal, dá um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal para dar uma força aqui, para que a gente possa expandir ainda mais essas questões interdisciplinares, tá bom? Então, entrando aí nessa parte da vacina e da descoberta da vacina, quem foi o responsável pela descoberta da vacina? Foi um médico britânico chamado Edward Jenner, tá? E ele descobriu a vacina devido a uma virose que tinha na época, chamada varíola. Então, os principais sintomas da varíola aí, seria interessante a gente descrever ela, né? Os principais sintomas é que a pessoa ela desenvolvia algumas ulcerações na pele ali, certo? E ficava aparecendo umas bolhas que ficavam sobre a pele e tomava todo o corpo da pessoa. E a varíola humana, ela era muitas vezes fatal. 30% das pessoas infectadas com a varíola acabavam morrendo devido a essa virose. Existia também uma virose chamada varíola bovina. A varíola bovina, além de atacar o gado, né, as vacas, os bois, como a gente conhece, ela também acabava infectando os seres humanos. Só que a varíola bovina, nos seres humanos, ela era bem leve, ela não era fatal, ela manifestava os sintomas parecidos, as mesmas lesões na pele, só que entre 15 e 20 dias ali, a pessoa infectada com a varíola bovina acabava sendo curada. E na época lá desse médico britânico que eu falei para vocês, tinha algumas mulheres que elas ordenhavam vacas. E essas mulheres que ordenhavam vacas, elas pegavam a varíola bovina e depois disso eram curadas. E existia uma crendice popular ali naquela época de que essas mulheres que ordenhavam vacas, elas não pegavam a varíola humana. Bastante interessante, né? Só que daí o Edward Jenner ele queria pôr à prova essa crendice popular. E o que ele fez então? Ele pegou um menino chamado Edward Phillips e ele tinha 8 anos de idade para ser utilizado como cobaia para que ele testasse essa sua hipótese. Gente, é um absurdo, né? Mesmo no século XVIII, que nós não temos o conceito de infância como nós temos hoje, pegar um ser humano, uma criança, para testar alguma coisa nesse sentido é, no mínimo, algo surreal. É impressionante. Verdade. E como ele fez essa descoberta utilizando uma criança, por muitos anos, a comunidade científica não reconheceu esse trabalho, essa descoberta desse médico, tá? Então vamos descrever, vou contar para vocês como que ele fez isso. Ele pegou então essa criança, né, de 8 anos, ele pegou uma mulher ali que tinha a varíola, uma pessoa que estava, né, infectada com a varíola bovina, pegou a secreção dessas lesões da pele e inoculou nesse menino. Esse menino ele manifestou os sintomas da varíola bovina, aquelas lesões todas, como eu falei para vocês, certo? E depois de alguns dias ele estava curado dessa varíola. Edward Jenner então observou isso, pegou esse menino que já estava curado da varíola bovina e inoculou nele então a varíola humana que ele pegou da secreção, né, de uma das feridas de uma pessoa que estava infectada. Olha só que loucura a gente pensar nisso hoje em pleno 2020. Mas fato curioso é que o menino, depois de ele receber esse pus
com vírus, né, muitos vírus ali da varíola humana, ele não manifestou nenhum sintoma. Passaram-se alguns dias, ele ficou sob observação e ainda assim ele não manifestou nenhum sintoma da varíola humana. Então o que aconteceu aí? A descoberta da vacina. Esse menino, ele foi o que nós chamamos de imunizado. Ele foi imunizado contra a varíola. Hoje em dia, como eu falei para vocês, esses métodos de utilização de seres humanos para testes, eles são muito controversos. Isso não é permitido, não é algo legal, certo? Existem diversas precauções, diversos procedimentos a serem tomados antes que uma vacina seja aplicada numa pessoa, tá? Então, por isso, por muito tempo, esse método dele foi rejeitado por vários cientistas, vários médicos de sua época, tudo bem? Então, depois disso, muitas vacinas foram produzidas, campanhas de vacinação foram montadas em todo o mundo e mais ou menos ali na década de 70, 1979, em torno dessa data e desse ano, a Organização Mundial da Saúde falou que a varíola estava erradicada em todo o mundo, não existia mais varíola no planeta Terra. Coisa mais linda essa biologia, hein, Léo? Nossa, vou falar pra você que a história me fascina, mas a biologia vem me deixando bem feliz com esses conteúdos que a gente vem discutindo e estudando pro canal. Gente, vamos lá. O nosso tema é vacina, descoberta, a revolta. A revolta que eu vou trabalhar com vocês, ela aconteceu na Primeira República do Brasil. Atualmente nós vivemos uma república sim, mas aconteceu muitas coisas desde 1889, que houve a proclamação da república, que fez essa ser a primeira, até era Vargas, ditadura, populismo, ao contrário, populismo depois ditadura, perdão, e daí agora a República Nova. Mas essa revolta que aconteceu, ela acontece num período muito específico, chamado Política ou República Café com Leite. A nossa república, ela tem 41 anos e ela é dividida em duas partes, a República da Espada e a República Café com Leite, que é essa que eu vou trabalhar. Especificamente, o governo de um cara chamado Rodrigues Alves, um cara que governa o Brasil de 1902 a 1906. E é importante para a gente entender a revolta da vacina, tudo o que ele fez que vai acabar desembocando ali realmente nessa revolta. Ele fez 3 coisinhas principais. Existem mais, sim, mas essas acho que já vai contextualizar bem o que vocês precisam. Primeiro, ele vai comprar o Acre. Acredito que não seja uma novidade para vocês, mas o Acre ele só é comprado em 1903. Ele não fazia parte do nosso território. Ele era do território da Bolívia. E por que eu falo do Acre? Por 2 motivos. Porque logo a gente vai estar entrando em outros ciclos econômicos do Brasil, e esse é o ciclo da borracha, que vai acabar só ali na Segunda Guerra Mundial, no final dela. E porque também o fim dessa revolta tem a ver com o Acre. Outra coisa importante que ele fez nesse momento, e é bem importante a gente falar, é o Convênio de Taubaté, super conhecido de vocês. Todo mundo que já passou pela escola por esse conteúdo lembra que se o café estivesse em crise, o governo brasileiro precisava comprar esse café, para que os cafeicultores não tivessem nenhum prejuízo. E vocês lembram disso da Primeira Guerra Mundial e da crise de 29. E guarda isso na memória de vocês, porque não é só na política café com leite ou nessa Primeira República que isso vai acontecer. E a última grande mudança que ele vai provocar, o que ele vai fazer no governo dele, é a reurbanização das capitais do país. Nós falamos muito de São Paulo, falamos muito do Rio de Janeiro, mas nós precisamos pensar que as outras capitais do Brasil também sofreram isso, tá? A ideia era literalmente europeizar o Brasil, ou seja, tornar o Brasil com uma cara de Europa. Até porque estava se chamando muito imigrantes e nós temos a ideia do que tudo que vem de fora é bem melhor. Uma das ideias principais dessa reurbanização está ligada a um bota abaixo, ou seja, pegar o pessoal que morava ali na rua principal do Rio de Janeiro, nas regiões mais centrais, e colocar esses cortiços abaixo, para que quando a população, os imigrantes chegassem no Brasil, não dessem de cara, entre aspas, com um Brasil feio, com uma capital mal feita. Além disso, esse governo teve um outro problema, que é a questão das doenças que tinham no Brasil. Nós tínhamos várias epidemias que estavam presentes no Brasil.
Entre elas, podemos citar três que são as principais. A varíola, que o Léo já falou da vacina agora há pouco, e vamos, né, e explicou qual era a doença. A febre amarela e a peste bubônica. Isso mesmo, a peste bubônica, super conhecida de vocês, lá da Idade Média, que é a peste negra. Então, pessoal, só fazendo uma contextualização aqui da varíola, a forma da transmissão dela que eu não falei anteriormente é se a pessoa tem o contato direto, né, com quem está infectado, ou gotículas presentes no ar ali com vírus, ou então contato também com objetos contaminados ali com o vírus, tudo bem? Falando agora das outras duas que a Josi falou, peste negra, febre amarela, a peste negra é o seguinte, a peste bubônica também ela é chamada, né? Então as pulgas presentes nos ratos, nos roedores, elas saíam desses animais e buscando outros aí, hospedeiros para se alimentar, acabaram encontrando os seres humanos. E elas, então, as pulgas eram as transmissoras dessa peste, que é causada por uma bactéria. Agora, pensando em questão de saneamento básico, imagina como não era ali a higiene, como que não viviam essas pessoas para ser contaminadas em grande escala por essa doença, né, por essa peste negra, certo? Agora pegando um pouco aí da febre amarela, a febre amarela é uma doença viral também, né, assim como a varíola que a gente falou, que é causada por um vírus, certo? E a febre amarela ela é transmitida pela picada do mosquito fêmea. Guarde bem essa informação, mosquito fêmea do Aedes aegypti. Isso mesmo, o mesmo mosquito transmissor da dengue é o mesmo que transmite aí a conhecida febre amarela. Tudo bem, gente? Então, só para dar uma contextualizada, para falar das formas de transmissão dessas duas doenças, tudo bem? Explicado, né, gente, qual é a forma de contaminação e o que essas doenças fazem com o nosso corpo, vamos lá como o presidente na época, né, o Rodrigues Alves, resolveu. A ideia principal para a febre amarela era acabar com os mosquitos. Então se criou ali realmente várias brigadas que saíam ali à caça desses mosquitos com inseticida. Mas nós conhecemos, né, Léo, atualmente qual é o melhor meio de evitá-lo. Exatamente. Pessoal, lembrando que a melhor forma de evitar é você não deixando água parada, acumulada em recipientes aí a céu aberto. Assim evita-se que esse mosquito, né, deposite os seus ovos e assim ele se expanda mais ainda. Exatamente. A peste bubônica, mais fácil ainda. Sabe que vem da pulga do rato, o Léo acabou de falar. Então era só caçar os ratos que tinham no Rio de Janeiro. E o presidente ofereceu dinheiro, né? As pessoas levavam os ratos mortos para as delegacias e elas ganhavam uma graninha. Aliás, uma curiosidade, até teve 3 indivíduos, vou contar no outro vídeo para vocês aqui no canal, que eu vou esmiuçar melhor esse conteúdo, que ganharam muita grana criando rato. Sim, ao invés de eles estarem acabando com o rato para ganhar dinheiro, eles iam lá e faziam um criame de rato. E para varíola, o Léo já explicou, tem uma vacina. Gente, muito simples, é só vacinar a população. É muito simples em 2020 que eu tenho total noção para que serve a vacinação. E o mais importante, os meus vizinhos, a casa dos meus vizinhos, os cortiços não tinham sido derrubados. Então é muito fácil entender a vacinação nessa época, isso se tornou uma loucura. Porque a pessoa estava em casa, nunca nem tinha ouvido falar disso. Aliás, existiam várias, como diz o Léo, crendices, que as pessoas que tomavam vacina para a varíola, o Léo acabou de falar e fica claro o porquê, elas iam ficar com feições bovinas. Então as pessoas morriam de medo. Batia lá na sua casa a polícia, junto com um médico, e obrigava você a vacinar. E quando eu falo obrigava, obrigava mesmo. Eu tô falando de uma época que é 1904, que as mulheres, como eu brinco muito, não mostravam os umbigos aos seus maridos, não mostravam o tornozelo. Então agora pensa você ter que mostrar uma parte do corpo, mesmo que seja o braço, para o médico. As mulheres ficavam empolvoradas, os homens achavam que estavam sendo mortos, porque nós sabemos que depois da vacina pode vir reações. Então eu tava bem, do nada, durante a semana eu começava a passar mal. E eles ligavam uma coisa na outra. Que semana passada estavam derrubando ali os cortiços dos meus vizinhos. Agora eles estão me injetando um remédio que eu não sei o que é, deve ser veneno. Automaticamente eu vou morrer. E pensando assim, tem muita lógica. Por isso, sem líder nenhum, não há um líder desse movimento,
a população vai à rua, né, do dia 10 ao dia 16 de novembro, e realmente por meio de ações violentas, elas conseguem mesmo que a vacinação seja suspensa, essa vacinação obrigatória. Eu sei que não parece muito lógico que a vacinação obrigatória, ela foi suspensa e foi um ganho, mas para a época foi. Qual é o saldo dessa revolta? Nós temos 20 mortos, e pensando que durou só 6 dias é bastante gente, tá? Nós temos mais de 100 feridos, e uma coisa que eu falei que tinha a ver com o Acre. 446 pessoas que estavam nesse movimento foram obrigadas a abandonar o Rio de Janeiro e ir para o Acre, já que o Acre era um estado novo e nós precisávamos de brasileiros para trabalhar e não estrangeiros, né, que era o pessoal da Bolívia que morava lá. Gente, sobre o conteúdo de história, vai ter vídeo aqui no canal esmiuçando melhor a Primeira República. E de biologia, Léo? De biologia a gente vai ter então ali para detalhar bastante a questão dos vírus, né? Pensando na parte estrutural dos vírus e nas características gerais. E também a gente vai ter mais uma aula falando sobre soro, vacina e tudo certinho. A gente vai aproveitar para contextualizar, né, para trazer para os nossos dias aqui e também, né, justamente para a gente entender esse fato que cai tanto aí nos vestibulares e no Enem. Tá certo, gente? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, é a nossa primeira vez. Perdoe o vídeo se às vezes não ficar tão bacana, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo e nos encontraremos muito aqui, tá bom? Escreve, segue a gente nas redes sociais, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês. E quando tiver dúvida ou ideias, né, de temas, por favor, nos falem. É isso aí, pessoal. Pra gente foi um prazer aqui estar com vocês. Espero que a gente possa ajudar vocês com seus estudos, seja aí pro teu ensino médio, seja pro vestibular, pro Enem, né? Faça bom proveito, veja os outros vídeos e como a Jússi falou, nos siga lá nas redes sociais, tá bom? Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Se cuida, gente. Beijo!